Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Salmo 35 é um salmo de Davi, onde Davi pede o castigo dos ímpios. Este salmo é quando Davi escreveu quando estava passando por uma injustiça, quando Saul, nesta ocasião, estava perseguindo Davi. Davi não havia cometido nada de errado contra a vida de Saul, porém Saul estava perseguindo Davi. Davi estava sendo injustiçado. E quantas vezes nós também passamos por injustiças? É ou não é verdade? Quantas vezes vivemos situações que somos acometidos com injustiça? Talvez você viveu ou está vivendo uma situação de injustiça. Talvez alguém falou algo de você, talvez alguém te acusou de alguma coisa que você fez e quando na verdade você não fez. Talvez você, no seu trabalho, um grupo de amigos, alguém disse algo a seu respeito. Mas o que devemos aprender aqui com Davi sobre quando nós somos acometidos com uma injustiça? O que fazer? Infelizmente, muitos querem revidar, muitos querem a vingança, o sentimento de vingança, muitos querem se irar contra a pessoa. E Davi aqui nos ensina que a nossa justiça, ela vem de Deus. Nós não podemos nos esquecer que os olhos de Deus estão sobre tudo e sobre todos. Deus está vendo tudo o que acontece em nossas vidas. Deus está vendo tudo o que acontece na sua vida. Eu não vejo aqui nesse Salmo 35, Davi planejando uma vingança contra os seus inimigos. Eu não vejo Davi planejando o mal contra os seus inimigos. Infelizmente, estamos vivendo um dilema nessa geração em que muitas pessoas, muitas vezes, têm um sentimento de vingança, querem se vingar da vida do outro. E não vejo Davi aqui pedindo vingança, ou planejando, na verdade, vingança contra os seus inimigos. Não. Aprendemos aqui com Davi que ele entrega nas mãos de Deus os seus inimigos, na certeza de que Deus iria julgar os seus inimigos. Hoje, o que vemos hoje em dia? Quando alguém faz uma injustiça contra você, o que você faz? Você já quer se vingar? Você quer partir para a ofensa? Você busca os seus direitos? Você vai lá e, se revolta contra a pessoa? Como é que você lida quando alguém comete uma injustiça contra você? Nós precisamos aprender que Deus é a nossa justiça. Por mais difícil que seja uma situação, por mais que nos deixe triste, abatidos, Davi aqui estava sendo perseguido por Saul e onde a sua vida estava em risco, porque Saul queria a morte de Davi. Mas não vemos em nenhum momento aqui Davi planejando a morte de Saul. Não vemos Davi querendo se vingar, planejando uma artimanha para poder fazer o mal contra Saul. Não vemos. Nós precisamos aprender com Davi que Deus é a nossa justiça. Nós precisamos aprender com Davi a entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que passamos de ofensa, de acusação. Devemos entregar nas mãos de Deus. Devemos entregar os cuidados de Deus e não ter um sentimento de vingança. Meu Deus, às vezes eu vejo crentes, pessoas que dizem que servem a Deus, que servem ao Senhor e que estão com um sentimento de vingança, que estão querendo se vingar do outro. Meu Deus, onde vamos parar? Nós temos que aprender que Deus é o justo juiz
e que Ele está vendo tudo, os olhos dele estão sobre tudo, sobre todos. Se alguém cometeu injustiça contra a sua vida, fique em paz, porque Deus está vendo. Deus está vendo e sua justiça vem de Deus. Você deve entender que Deus é Pai. Deus é tanto meu Pai, como é o Pai daquele que está me acusando injustamente. Então, nós precisamos aprender a confiar a nossa vida, a confiar tudo que estamos passando ao controle do Senhor. E não agir com sentimento de vingança, querendo se vingar do outro, querendo o pior do outro, desejando o pior para o outro. Que isso? Afinal, o que eu desejo para o outro, eu estou falando do reino que eu pertenço. A Bíblia diz, Jesus disse, orar, para a gente orar pelos nossos inimigos. Orar até mesmo pelos nossos inimigos e não desejar o mal. Se eu desejo o mal para o outro, porque ele me acusou injustamente, eu estou dizendo de qual reino eu pertenço. Se eu pertenço ao reino de Deus, eu vou colocar a vida dessa pessoa nas mãos de Deus. E Deus sabe o que fazer. Deus sabe. E se você, meu irmão, foi acusado injustamente, se você está passando por uma injustiça, fique tranquilo, fique tranquila, que Deus está no controle de todas as coisas. Vimos aqui que Davi, ele clamou a Deus pedindo, Senhor, peleja comigo, seja comigo, peleja contra aqueles que vêm contra mim. Nós vemos que Davi pede a proteção de Deus, vemos que Davi coloca os seus inimigos nas mãos de Deus. Ora, hoje não, hoje nós queremos a vingança, sabe, um espírito de vingança, um sentimento de vingança. Meu irmão, está errado. Aprendemos aqui com Davi que devemos colocar até mesmo nossos inimigos nas mãos de Deus. Se alguém te acusou injustamente, fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus é Pai e Deus sabe exatamente o que está fazendo. Fique tranquilo, descanse em Deus. Se alguém te acusou na sua família, se alguém te acusou no seu trabalho, se alguém te acusou na roda dos seus amigos, sabe? Confia, coloca nas mãos de Deus. Talvez alguém falou de você, falou algo da sua família. Fique em paz, os olhos de Deus estão sobre tudo e sobre todos. Essa passagem do Salmo 35 nos ensina a colocar tudo nas mãos de Deus, inclusive aqueles que nos acusam injustamente. Que você possa pensar sobre isso e que você possa colocar aquilo ou aquela situação de injustiça nas mãos de Deus, na certeza de que Deus cuida de você, na certeza de que Deus é por você. Então, não alimente na sua alma, nem no seu coração, nenhum tipo de sentimento de vingança. Isso não procede de Deus. Isso não é um fruto do Espírito. Pelo contrário, isso é a nossa velha natureza, querendo a vingança, querendo se vingar, querendo planejar o mal contra outra pessoa. Nós temos que entender, e eu quero frisar aqui, quando eu pratico o bem e não importa quem, eu estou dizendo de qual reino eu pertenço. Então pratique a paz, pratique o amor, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te acusarem injustamente, coloque nas mãos de Deus, porque Deus é o justo juiz e Ele peleja por você, Ele cuida de você, Ele está trabalhando em seu favor, Ele cuida e zela de cada um de nós. Então fique tranquilo, fique tranquila, que a sua justiça vem do Senhor e Deus é justo, Deus é justo. Fique tranquilo que essa luta, essa dificuldade está nas mãos de Deus. Se você entregou e está nas mãos de Deus, fique em paz, porque Deus está trabalhando em seu favor. Eu te convido nesse momento a orar ao Senhor, para que Deus possa continuar falando ao seu coração através dessa palavra. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és bom em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, por esse momento aqui, que passamos, ó Deus, nessa série no livro de Salmos. Aprendemos, ó Deus, a não, ó Deus, alimentar a ira, o sentimento de vingança, mas sim, Deus, colocar todas as áreas de nossas vidas, inclusive, Deus, aquelas que passamos com dificuldades, ó Deus, quando somos injustiçados, a colocar em Tuas mãos. Nós queremos entregar, Deus, o controle das nossas vidas em Tuas mãos. Eu oro, Deus, abençoando a vida de cada um nesse momento aqui desse vídeo, nessa série devocional, que a bênção do Senhor esteja com cada um deles. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém
e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e nos vemos nos nossos próximos vídeos da nossa série no livro de Salmos. Se foi edificante para você, deixe seu like, seu comentário e também compartilhe com outra pessoa. Que Deus te abençoe.